Fala pessoal, beleza? Olha só que legal, voltei aqui na Ecorif do lado do Dr. Miguel. E aí, Miguel, tranquilo? E aí, Vini, tudo bem? Beleza também, maravilha. Hoje, para falar de um assunto que muitos aquaristas conhecem, eu acho particularmente um animal lindo, sensacional. Muitos têm um pouco de receio em ter. É um animal bem vivo, né? É um molusco, certo? Exatamente. A tridacna. O que é uma tridacna? Bom, Vini, como você bem definiu, é um animal molusco. Então, ele tem partes moles no corpo, ele tem um órgão tradicional que chama-se manto, é um típico molusco. Agora, normalmente, e a tridacna é um bivalve, desculpa, claro, bivalve que tem duas válvulas. Certo, aqui é o corpo dela aí, né? Exato, seria o esqueleto dela, esqueleto. Na verdade. Né? E o que acontece é que normalmente os bivalves vivem enterrados debaixo da terra, só põe o sifãozinho para fora e fica filtrando. A tridacna não, ele é um que fica sobre o sedimento e ele fica filtrando e fazendo fotossíntese, porque ela tem zooxantela que nem os corais. Legal. E a tridacna é um produto muito importante. Aí você fala, Miguel, a gente sabe disso, o aquarismo consome muito. É verdade, aqui no Ocidente, Brasil, Estados Unidos, Europa, a tridacna é muito mais encarada como um produto para aquariofilia. Mas mais do que isso, na Ásia e nos países do Oceano Pacífico, a tridacna é mais importante do que um produto para aquariofilia, ela é alimento, né? Caramba. Então ela tem, o manto dela, como é grandão, tem bastante tecido. E não importa se é colorido ou não. Não importa. Então, porque a gente tem que lembrar que esses países que estão ali tipicamente no Pacífico, ali, se a gente estiver falando de Tonga, Tuvalu, Fiji, esses são países que não têm uma extensa área de pastagem onde você vai ter gado e tudo mais. Então eles vivem do mar. E o mar tem peixe, tem crustáceo e tem tridacnas. Certo. Então, já foi muito coletada para consumo humano, ainda é, e a pesca é tão excessiva em alguns pontos que já tem extinções locais, tem várias espécies de tridacna, várias, 2 ou 3, se eu me lembro agora, que estão ameaçadas de extinção por conta da pressão de pesca para as pessoas lá se alimentarem. O brasileiro não é muito acostumado com isso, mas você vai num restaurante na Ásia, num restaurante japonês no Japão, você vai ter sashimi de tridacna, essas coisas para comer. É comum. É comum. Então é um produto da pesca, a tridacna. Então do ponto de vista socioeconômico, é uma coisa muito importante para esses países. Né? Muito bacana. Hoje, a tridacna, existe alguém que está reproduzindo isso em cativeiro, até por essa demanda? Sim, eu posso até te mostrar um trabalho nosso de 2017 que mostra uma notícia que é boa e ruim ao mesmo tempo. Que cerca de 50% de todas as tridacnas comercializadas no mundo vêm de aquicultura. Isso é bom, porque é um volume expressivo. É ruim, por outro lado, que a gente ainda tem metade que está sendo coletado. Né? Isso independente se está sendo coletado para aquariofilia ou se está sendo coletado para alimentação. Né? Então, mas todos os cultivos que têm produção em massa viável hoje estão todos no Oceano Pacífico. Todos, 100% deles são cerca de 20. Eu posso te mostrar um mapinha até disso. Muito bacana. Né? Agora, esse é um animal delicado, é um animal que até agora falando pro aquarista, ele tem que ter alguns cuidados especiais. Olha, Vini, ele é visto como um animal delicado pelos aquaristas, até onde eu sei, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Agora, acho que o motivo da nossa conversa hoje é que a tridacna deu um susto de como ela pode ser resistente em alguns aspectos de maneira bastante inesperada até. Teve uma nova descoberta aí? Já entra na descoberta? Pode entrar, Vamos embora então. Vai com força. Vini, a Ecorif tem uma intimidade com o tridacna há muitos anos, né? Há 14 anos já. E a Ecorif se envolveu com o cultivo comercial de tridacna, deixou esse plano em pausa. Chegou a reproduzir? Chegou, mas de uma maneira totalmente inviável comercialmente. Né? Aliás, arrisco dizer, posso estar errado, que nós fomos os primeiros a produzir um jovem de tridacna fora do Oceano Pacífico. Não, legal. Mas aquilo, a Ecorif sempre foi uma empresa, e empresas têm que ganhar dinheiro, têm que pagar suas contas e tudo mais. Tem boleto, né? Tem que pagar o boleto. E a tridacna era um negócio totalmente inviável comercialmente para o nível que a gente tinha na época. Então a Ecorif falou, não dá para querer começar no hard. Vamos deixar para depois. E a tridacna é uma coisa ainda para os planos futuros, apesar da expertise. Mas a tridacna, a Ecorif parou lá atrás, mas não saiu de mim. Eu continuei fazendo bastante pesquisa na universidade com tridacna. E eu faço colaborações com um grupo de pesquisa importante de Singapura há muito tempo. E a gente trabalha com os efeitos das mudanças climáticas sobre a tridacna. Por quê? Certo. Porque o calor faz com que a tridacna perca a zooxantela e fique branca, branqueamento, que nem coral, né? E a gente estava tentando isolar o efeito que é calor e o efeito que é luz forte. Então a gente falou, a gente precisa deixar uma tridacna totalmente no escuro para conseguir eliminar o efeito da luz.
E a gente montou o experimento lá em Singapura e a ideia era deixar a Tridacna squamosa, essa espécie aqui, que tem essas scales, como é que chamaria isso em português? Seria equivalente a uma escama, mas não é exatamente isso, mais proeminentes e separadas. E a gente colocou, muitos indivíduos, era 30, a gente colocou no escuro total e a pergunta era quanto tempo a gente vai deixar no escuro? E a gente falou, bom, 30 dias. 30 dias é uma loucura, imagina. Vai matar. Vai morrer, não vai ter luz. E a gente não pode alimentar, né? Não podia alimentar durante esses 30 dias porque ia introduzir um viés no experimento. Então falou, bom, 30 dias, uma Tridacna sem luz e sem comida, vai dar ruim. Bom, falamos, vamos tentar, vamos ver o que acontece primeiro. E aí a gente pegou as Tridacnas squamosas lindas, bem, com manto bem marrom, cheio de zooxanthella, e cheio de iridócito. O iridócito é um tipo de célula que a Tridacna tem para espalhar a luz, captar certos tipos de comprimento de onda e deixar a fotossíntese mais eficiente. E a gente deixou por 30 dias no escuro. O que a gente pôde ver é que a quantidade de zooxanthella e iridócito, que a gente fez uma série de imunofluorescências, que a gente pegava o manto e a gente via ali, em verdinho a gente via a presença de iridócitos e vermelhinho de zooxanthella, e a gente viu que foi quase a zero, não chegou aí a zero, mas foi quase a zero a quantidade de zooxanthella e iridócito. O que isso diz? Não tem simbionte fazer fotossíntese e a Tridacna não tem mais o poder de conseguir canalizar a luz do jeito que pode. A gente fez uma série de experimentos moleculares também para ver se a fotossíntese estava produzindo alguma coisa, mesmo que baixinho, e vimos que não, né? A gente fez bastante genética em cima disso. E acabou os 30 dias e sobreviveu. E mexia, movimentava. Movimentava, estava lá, só que ela ficou um marrom clarinho, quase branca, branqueou para chuchu. E depois de 11 dias que ela voltou para a luz, a quantidade de zooxantellas e iridócitos não só voltou normal, como estava mais alta do que estava antes do experimento começar. Por que isso foi muito interessante para a gente? Primeiro a gente viu que, na verdade, a dependência da Tridacna da luz, obviamente é importante para ela, grande parte da nutrição vem da luz, mas ela pode ficar períodos prolongados na ausência de luz que ela ainda sobrevive. Isso é importante para o aquarista, por quê? Porque o aquarista de vez em quando está precisando ajustar, a iluminação não está adequada para a Tridacna, pode estar um pouco fraca, um pouco forte, então ele tem um período bom, no mínimo 30 dias, provavelmente muito mais, para ajustar, né? E a Tridacna não é tão sensível à luz assim quanto a gente imagina. Óbvio, esse foi um experimento de ausência de luz por 30 dias. Precisa ver o que acontece se você põe uma Tridacna numa luz fraca por 6 meses. Talvez os efeitos sejam diferentes, né? Mas ela tolerou muito bem. E ela conseguiu guardar toda a reserva de energia que ela ficou sem alimento, né? Então, o que isso disse pra gente? Que é um organismo muito mais resistente do que se esperava. E é por isso que o branqueamento está matando muito mais coral do que Tridacna. Então, a Tridacna, na verdade, é muito mais forte que o coral. Por favor, não estou dizendo para nenhum aquarista desligar a luz do aquário e esquecer, né? Isso foi feito com certo rigor, controle apenas por 30 dias, mas isso é para o aquarista ter na cabeça, puxa, minha luminária não ficou funcionando muito bem por uma semana, foi por isso que minha Tridacna morreu. Olha, depois desse experimento, com tanto rigor, tantas réplicas, isso não foi feito com uma Tridacna, mas com dezenas, eu acho que ele já pode ficar despreocupado, que eu acho que não é uma semaninha de luz ruim que vai fazer a Tridacna dele pro brejo. Muito bacana, muito legal. Então o que isso mostra? Que é um organismo mais forte que a gente imagina, pelo menos do ponto de vista da fotobiologia. É um bicho que consegue guardar energia para ficar 30 dias sem se alimentar. Então é um bicho que tem a sua resiliência. Mas ainda eu sei que morre muito em aquarismo, não deveria. E a gente precisa entender um pouquinho mais por que morre, mas eu acho que nem sempre deve ser porque a luz estava inadequada ou por falta de alimento. A não ser que seja por um período muito prolongado. Muito bacana. Agora, Miguel, em relação rapidamente à reprodução dela, isso me deixou curioso. É difícil reproduzir em cativeiro? Vini, o processo do cultivo não é difícil, mas você tem alguns gargalos que fazem com que ter aquilo de uma maneira sustentável seja bem difícil, especialmente quando você está num lugar tão distante da origem delas que é o Brasil. Por quê? Primeiro você precisa de muitos reprodutores. Não é uma coisa que você vai fazer com um par de Tridacnas, nem com meia dúzia, nem com 15, nem com 20. Esse é um organismo que desova uma vez por ano, de vez em quando 2 vezes por ano, e é raro, e só quando ele tem uma energia muito bem guardada. Então o condicionamento dele é importante. Então o primeiro grande gargalo é o reprodutor, né? Na verdade esse é o maior gargalo. Depois disso tem algumas coisas a ver com o sistema e tudo mais, mas o principal gargalo é ter reprodutor adequado. E é um cultivo caro de se fazer em um sistema que não está conectado ao ambiente natural. E obviamente você não pode fazer no ambiente natural no Brasil, porque é uma espécie exótica, corre o risco de introduzir um invasor.
Então o custo de produção é infinitamente superior do que um custo de produção em Palau, por exemplo, né? Tá. Então a EcoReef mexeu, eu acho que teve um sucesso acadêmico e teve um sucesso experimental, mas certamente comercialmente Ainda foi um fracasso. Mas é uma coisa que a gente sabe, a gente pegou bastante experiência para ver quando é que a gente vai sentir que está pronto para fazer com isso, para conseguir ter uma produção tridáctica. Então é uma coisa que a EcoReef não pretende mexer nos próximos 2 anos, por aí, tranquilamente não. Se as coisas continuarem avançando como estão indo na EcoReef, daí talvez a gente volte a brincar, porque você vai pôr muito dinheiro num negócio que não vai funcionar, isso atrapalha, quebra as pernas, tira o foco da equipe naquilo que paga as contas, que são os peixes e tudo mais, então só tem que brincar quando sabe que aquilo vai trazer o retorno que você espera. Maravilha! Bom, acho que é isso aí, né? Aprendemos um pouco mais hoje sobre as tridáquinas e também vimos que é um bicho mais resistente do que se imagina, né? Olha, surpreendeu a mim, ao pessoal de Singapura, e quando a gente publicou o trabalho, posso até te passar o PDF, a comunidade científica de tridáquina também tomou um susto e falou impressionante como tolerou bem esse estressor. Muito bacana. Miguel, mais uma vez, obrigado aí por compartilhar as informações. A gente fica bem contente em receber e passar pro pessoal. Obrigado, viu? Valeu! Obrigadão.